A paz do Senhor, pessoal. Nós estamos aqui nessa caminhada falando sobre o livro Somos Todos Sacerdotes, e essa é a nossa nós vamos falar hoje sobre oração do sacerdote. Então, é claro, é óbvio que Deus quer ter uma comunhão, Deus quer ter uma relação ali com os seus sacerdotes, e essa comunhão ela exige uma comunicação. E nós chamamos, obviamente, essa comunicação de oração. Porém, como a gente já conversou, oração ela não é um monólogo, não é um lugar onde só eu e você fala. Ela também não é um lugar onde eu quero que Deus entre na minha conversa, mas é um lugar onde eu entro na conversa de Deus. Então, oração é um lugar onde eu me dedico a entender o que o Deus quer fazer, o que Deus quer falar. Imagina aí na sua cabeça quantos erros poderiam ser evitados se você se chegasse a Deus como quem quer ouvir e não como quem quer falar. É isso mesmo. Então nós não chegamos ao Senhor só como quem quer pedir favores. Nós já chegamos ao Senhor porque nós queremos ouvir o que Ele tem para falar. E a oração, ela é necessária, ela é vital na vida do sacerdote. Nós não estamos aqui mandando um trote telefônico para o Senhor. Por isso, não precisa mudar a sua voz. Não precisa falar amantíssimo Deus, soberano Pai. Nós também não estamos numa entrevista de emprego. Por isso, você não precisa falar e mostrar para Deus o que você está fazendo, as suas qualificações. Pelo contrário, Deus te enxerga como você realmente é. Deus, Ele deseja que você use as suas próprias palavras, que você confesse o seu pecado, que você tenha um coração disposto, entregue a Ele de uma maneira grata, de uma maneira intensa, e entregue nas mãos dele totalmente. E a gente precisa entender o Espírito Santo no meio disso tudo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo e ele se interessa por todos os aspectos da nossa vida. E, cara, não há nada aí que você fez ou que você está pensando que vai chocar o Espírito Santo, porque ele já sabe, ele já conhece e ele quer e ele está acessível para responder questões sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Por isso, não se apresente ao Senhor ocultando os seus pecados, ocultando os seus sentimentos. Pelo contrário, seja honesto e sincero, porque você está falando com um amigo que te conhece. E aqui nós vamos citar alguns tipos de oração. E a primeira delas é a oração de confissão, e que nós demos o exemplo aqui de Daniel. Não hesite, meu amigo, não hesite em qualquer momento em confessar o seu pecado quando você for conscientizado dele. Quando vier à sua mente que tem algo em você que está em discordância ou não está de acordo com a vontade de Deus, não hesite em confessar esse pecado. Tudo que é necessário aí para anular esse pecado, tudo que é necessário para que você seja curado, já está presente na sua vida, ou Deus não tinha revelado esse pecado, essa situação para você. Deus não espera que você purifique a si mesmo, por isso você precisa confessar e você precisa revelar isso a Ele. Mas Ele não espera que você purifique a si mesmo. Quando isso vier, você simplesmente precisa entregar. Deus quer a sua permissão para que Ele venha e mude a sua vida e purifique esse pecado e arranque esse pecado da sua vida. Se você confessar, Ele vai purificar. Nós somos incapazes de produzir pureza, mas a partir da nossa confissão a Deus, Ele retira essa impureza, Ele intervém na situação e começa algo novo. O nosso arrependimento, meus irmãos, ele precisa ser mais escandaloso do que o nosso próprio pecado. O nosso arrependimento, ele precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado, porque a nossa preocupação precisa ser no nosso relacionamento com Deus,
mais do que a nossa própria imagem. Se a nossa própria imagem vem antes do nosso relacionamento com Deus, então existe algo de errado nisso. Isso vai nos impedir que a gente confesse pecados e seja curados realmente deles. Nós precisamos ter um ambiente saudável de Tiago 5, que é onde nós confessamos o nosso desejo pecaminoso para ser curado, ao invés de pecarmos. Então nós confessamos algo já feito e agora nós somos disciplinados para isso. Um ambiente saudável, nós entregamos, nós revelamos essas impurezas, porque nós estamos vendo Cristo na vida do outro, e na vida do outro também há um perdão de Cristo na vida do outro, e ele também tem essa permissão de perdoar, assim como Cristo nos perdoaria, de tirar esse peso, de tirar essa mácula de nossa vida e permitir que assim sejamos curados, tratados, e então venhamos a viver uma vida diante do Senhor. O segundo tópico aqui é a submissão. Nós demos o exemplo de Jeremias, né? Então nós precisamos render a nossa vida ao Senhor e andar em intimidade, comunhão com Ele. E nós não podemos orar, meus irmãos, como quem quer dar ordem a Deus, porque além de não bíblico, é de uma maneira totalmente imatura e sem conhecimento. Porque quando nós exigimos que as coisas sejam feitas da nosso próprio jeito, nós tiramos Deus do centro e colocamos as nossas próprias vontades. A impulsão para ter uma vida de submissão, para ter uma oração de submissa ao Senhor, deve ser uma vida de amor, porque nós nos submetemos a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele nos ama com amor infindável, porque Ele nos ama de uma maneira constrangedora e Ele sabe tem o que é melhor para nós. Então nós precisamos nos submeter a essa vontade, estarmos em um processo de maturidade e crescimento à medida que nos submetemos à vontade do Senhor. Nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos crescendo em graça no Senhor à medida com que a gente se submete à vontade dEle, à vontade revelada dEle sobre nós. E talvez grande parte dos nossos problemas em que nós demonizamos, em que nós indicamos ser algo do inimigo, seja um problema de insubmissão. Por falta da nossa submissão ao Senhor, o inimigo acaba achando uma brecha e usando desse espaço para fazer algo. Mas na verdade não é, o inimigo só viu uma porta aberta que talvez a gente não fechou por falta de submissão. Se submeter ao Senhor é muito mais fácil, do que lutar contra o diabo. Porque a submissão ela nos liberta da necessidade de tudo ser do nosso jeito. A gente já falou sobre isso. O sacerdote que se submete, o sacerdote que é submisso ao Senhor, eu vou repetir de novo, ele se submete de maneira imediata, de maneira interna e de maneira inteira. Grava isso, de uma maneira imediata, de uma maneira interna e de uma maneira inteira. E o outro tópico aqui da oração é a oração de petição. E nós, não é que a petição é um assunto principal, mas as nossas conversas, elas não podem ser com Deus, as nossas conversas com Deus, elas não podem ser só baseadas em petição. Obviamente que eu e você temos coisas a pedir, obviamente que nós temos assuntos a levar ao Senhor, mas o foco da nossa oração e da nossa conversa não pode ser apenas a petição. Mas nós precisamos entender um assunto importante aí na oração de petição, que é de estar na presença de Deus e expressar a palavra dele. Orar a palavra de Deus é poderosíssimo. Orar aquilo que Deus quer é poderosíssimo. Então, entender isso é uma arma muito forte nas nossas mãos. É uma arma muito forte na sua mão. A resposta não é baseada na urgência. Não é baseada na nossa necessidade. Mas é pela intimidade do relacionamento. Porque você é íntimo, então Deus te responde. Porque você é um amigo do Senhor, então Deus te responde. Então, a frase na presença do Senhor, uma frase,
uma palavra na presença do Senhor, do seu amigo, vale muito mais do que um livro fora da presença dele. Às vezes você está falando um monte de coisa, mas você não esperou a presença do Senhor chegar. Às vezes você está falando um monte de coisa, mas você está falando com quem? Você está pedindo para o Papai Noel ou você realmente está buscando o seu amigo, buscando em amor? Se é essa a sua resposta, se você o busca em amor, então comece a orar pelos desejos e pelas vontades dele. Obviamente o Senhor tem um desejo enorme de realizar um pensamento, um desejo no seu coração, mas não é baseada na petição, é baseada no querer e na vontade dele. E aqui o último tópico desse vídeo é a intercessão, e nós usamos o exemplo de Moisés. Interceder não é um ministério da igreja, não é um departamento da igreja, mas é uma prática de um reino que é de sacerdotes. Como nós já falamos, o reino de Deus não é com sacerdotes, mas ele é de sacerdotes. Só há uma maneira de você pertencer a esse reino de Deus, é sendo um sacerdote. E a oração, a intercessão é uma forma de você expressar esse seu sacerdócio. Então nós devemos orar uns pelos outros, e a oração de intercessão coloca um intercessor entre Deus e o problema. Então eu me coloco entre o problema, pedindo para que seja solucionado por Deus esse problema. É um clamor por uma intervenção baseada na fidelidade, na promessa de Deus. Mais uma vez, a intercessão tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que Ele falou, tem a ver com aquilo que Ele é, com o seu caráter. O estilo de vida de sacerdócio é sim a intercessão. O Espírito Santo, nesse momento de intercessão, ele nos usa como porta-vozes, porque ele conhece a mente de Deus e a pessoa a quem nós estamos orando. Interceder, ela não é uma batalha contra o diabo. Interceder não é uma batalha contra o diabo, mas é sim uma batalha em prol de pessoas. E o sucesso da intercessão não é ter a sua oração atendida, mas é orar por aquilo que Deus quer. O seu sucesso de oração vai ser quando o seu coração, quando a sua intercessão for aquele clamor, for aquela oração por aquilo que Deus está clamando, por aquilo que Deus está falando ao mundo hoje. Que Deus te abençoe, que você confirme esse espaço de sacerdócio na sua vida. Com certeza muitas pessoas estão dependendo dessa sua posição e dessa sua responsabilidade no reino. Deus te abençoe.